meu amigo, presta atenção aqui se você for fazer concursos da PGE, AGU, PFN, procuradorias em geral. É preciso ter em mente que há autores como Elival da Silva Ramos que entendem que o ativismo envolve controle de constitucionalidade, omissões legislativas e o caráter de vagueza e ambiguidade do direito, tendo como pano de fundo a busca pela legitimidade do controle da constitucionalidade. Para Elival Ramos, ativismo é exercício de função jurisdicional para além dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. A questão aqui é saber quais são esses limites. Nesse caso, exigem uma maior autocontenção, principalmente do STF, em questões complexas para as quais não haja um consenso ético em voga, sob pena de violação do princípio democrático e da separação de poderes. Outros ainda dizem que o ativismo é decorrência do exercício do poder de revisar, leia-se, controlar a constitucionalidade, atos dos demais poderes, sinônimo de maior interferência do judiciário ou maior volume de demandas judiciais, o que nesse caso configuraria muito mais a judicialização. Abertura, discricionariedade do ato decisório, aumento da capacidade de gerenciamento processual do julgador, entre outras. Segundo Tassinari, na maioria das vezes, estes enfoques misturam os conceitos de ativismo e judicialização da política. Filtragem constitucional do direito infraconstitucional. Necessária a interpretação e aplicação do direito infraconstitucional a partir das normas constitucionais. Dentro desse conceito, inclui-se a noção de interpretação conforme. Tudo vem no tempo certo, meu amigo. Você nasceu de 9 meses? E se nasceu, precisou esperar ficar no ponto para vir para a vida. Então, faça sua parte e tenha paciência. Vai dar tudo certo. Marcos fundamentais para se chegar a um novo direito constitucional. Em interessante trabalho, Barroso aponta 3 marcos fundamentais que definem a trajetória do direito constitucional para o atual estágio de novo: o histórico, o filosófico e o teórico. Histórico. Evidenciam-se aqui as constituições do pós-guerra na Europa, destacando-se a da Alemanha em 1949, Lei Fundamental de Bonn, e o Tribunal Constitucional Federal, 1951. A da Itália, de 1947, e a instalação da Corte Constitucional, 1956. A de Portugal, 1976, e a da Espanha, 1978. Todas enfocando a perspectiva de redemocratização e Estado democrático de direito. No Brasil, o destaque recai sobre a Constituição de 88 em importante processo democrático. Filosófico. O pós-positivismo aparece como o marco filosófico do neoconstitucionalismo. A ideia de justnaturalismo moderno se desenvolve a partir do século XVI, aproximando a lei da razão e se transformando assim na filosofia natural do direito, e vai servir de sustentáculo fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos para as revoluções liberais, consagrando-se nas constituições escritas e nas codificações. Considerado metafísico e anticientífico, o direito natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do positivismo jurídico no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, regimes que promoveram a barbárie sobre a proteção da legalidade. Ao fim da Segunda Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao direito. Nesse contexto, surge a noção do pós-positivismo como marco filosófico do neoconstitucionalismo. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas.
A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção, incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e regras, a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica, a formação de uma nova hermenêutica constitucional e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o direito e a filosofia. Teórico. 1. Força normativa da Constituição. 2. Expansão da jurisdição constitucional. 3. Nova dogmática da interpretação constitucional. Dentro da ideia de força normativa, pode-se afirmar que a norma constitucional tem status de norma jurídica, sendo dotada de imperatividade com as consequências de seu descumprimento, permitindo seu cumprimento forçado. No contexto de expansão da jurisdição constitucional, Barroso observa que, antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de supremacia do poder legislativo, na linha da doutrina inglesa de soberania do parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral. A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não apenas novas constituições, mas também um novo modelo inspirado pela experiência americana, o da supremacia da Constituição. A fórmula envolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais que ficavam imunizados em relação ao processo político majoritário. Sua proteção passava a caber ao judiciário. Encerramos mais uma aula! E você, entendeu tudo? Se ficou alguma dúvida, aperta o replay e revise todo o conteúdo, beleza? Se liga, não perde tempo. A concorrência tá só esperando a preguiça tomar conta do seu corpo e não deixa, hein? Não deixa! Agora, eu vou nessa. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.